Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Raimundo. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo este pertinente às doutrinas das Testemunhas de Jeová. E desta feita nós vamos falar sobre as falsas predições da organização Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová. Nós vamos falar sobre as falsas predições para 1914, 1925, 1975, o século 20 e o século 21, ok? Eu quero comentar aqui um pouco nessa minha parte introdutória com as testemunhas de Jeová que ficam nas redes sociais, né? As testemunhas de Jeová dão chiliques, né, nas redes sociais quando a gente comenta ou posta alguma coisa relacionada com as falsas predições, né, da Sociedade Torre de Vigia. Eles ficam dizendo que não é bem assim, né, não foi bem assim, né? Não querem admitir, né? Só que para você, TJ, que não quer admitir, eu quero dizer para você que a própria Sociedade Torre de Vigia admite que fez, né, que marcou datas, né, que fez predições marcando com datas marcadas, e essas predições não se concretizaram. A própria Sociedade de Torre de Vigia admite, ok? Então vamos lá, vamos para as publicações que está no próprio site JW, ok? Vamos lá. Eu estou aqui com a revista Sentinela de 1985, 1/9, né, de 85, página 24. Aqui no parágrafo 13 da revista diz o seguinte: é fácil para as igrejas reconhecidas da cristandade e outras pessoas criticarem as testemunhas de Jeová, porque às vezes suas publicações declaram que certas coisas poderiam ocorrer em determinadas datas. Ainda dando continuidade aqui na mesma revista, né? Revista de 85, 1/9, página 24. No parágrafo de número 14, diz o seguinte: realmente, certas expectativas que pareciam ter o apoio da cronologia bíblica não se concretizaram na ocasião aguardada. Então, a Torre de Vigia aqui, ela diz que realmente eles marcaram data, né, de acordo com a cronologia que eles entendiam lá, só que não deu certo, né? Foram frustrados, né, porque foram falsas predições. Ok? Então a própria Sociedade Torre de Vigia admite que marcaram datas e essas datas não se concretizaram. Agora vamos para a data, né, a falsa, né, predição para 1914. Ok? Eu estou aqui com o Anuário das Testemunhas de Jeová de 1983, a página 120. Aqui diz o seguinte: em 1914, alguns estudantes da Bíblia, como eram então chamadas as Testemunhas de Jeová, esperavam ser arrebatados em nuvens para encontrar o Senhor no ar, e criam que o seu trabalho terreno de pregação havia chegado ao fim. Um relato ainda existente diz: um dia alguns deles foram para um lugar isolado a fim de esperar o evento ocorrer. Entretanto, quando nada aconteceu, foram obrigados a voltar novamente para casa num estado mental bem deprimido. Como resultado, muitos deles caíram da fé. Então você vê aqui que eles esperavam, né, para 1914, eles serem arrebatados, né, para o céu, a obra chegava ao fim e etc e tal. Então eles foram até para um lugar, né, isolado para esperar, né, o evento acontecer, mas nada disso aconteceu. Muitos deles caíram da fé, né, possivelmente aqui abandonaram, né, a organização. Ok? Agora vamos para a falsa predição de 1925. 1925. Anuário das Testemunhas de Jeová de 1976, página 146. Diz o seguinte: o povo de Deus teve de ajustar seu modo de pensar sobre 1925. Por exemplo, expectativas de restauração e bênção foram ligados ao mesmo, visto que achavam que o tal ano assinalaria o fim dos sistemas jubileus de 50 anos cada um destes que os israelitas entraram em Canaã.
Pensava-se que então o resto, né, dos cristãos ungidos de Cristo iriam para o céu, para fazer parte do reino. Que os fiéis homens da antiguidade, tal como Abraão, Davi e outros, seriam ressuscitados como príncipes para assumir o governo na terra como parte do reino. Ainda continuidade, ainda aqui no anuário, né, de 1976, página 146, diz o seguinte: veio e foi-se o ano de 1925. Os seguidores ungidos de Jesus ainda estavam na terra, como classe. Os homens fiéis da antiguidade, Abraão, Davi e outros, não foram ressuscitados para se tornarem príncipes na terra. 1925 foi um ano triste para os irmãos. Alguns deles tropeçaram a sua esperança, foram despedaçadas. Tinham esperado ver alguns dos antigos dignitários, homens da antiguidade como Abraão, serem ressuscitados. Ao invés de isso ser considerado uma probabilidade, leram que era uma certeza. Alguns se prepararam para seus próprios entes queridos, na expectativa de sua ressurreição. Recebi pessoalmente uma carta de uma irmã que me trouxe a verdade. Ela me avisou que havia sido errado o que ela me dissera. Então aqui mostra claramente que eles esperavam, né? Para 1925 a ressurreição de Abraão, Isaac, Jacó, que a partir dali seria um novo mundo, né? Mas aqui mostra que em vez de ser uma probabilidade, eles leram que era uma certeza, né, que isso iria acontecer, mas que de fato não aconteceu. E aqui diz que muitos tropeçaram, né, na sua esperança e na sua fé, e possivelmente muitos abandonaram, né, a organização por via disso. Agora vamos passar para a falsa predição de 1975. Eu estou aqui com a revista A Sentinela de 1968, 1/1, né, de 61, 1/1 de 68, página 26. Aqui diz o seguinte, né, sobre debaixo do tópico aqui, o período de 1000 anos de reconstrução, parágrafo 14. Segundo a tabela do tempo da Bíblia, a história do homem na Terra já conta com quase 6.000 anos. Adão foi criado em 426 antes era comum, o que significa que os 6.000 anos da história humana terminarão por volta do outono no hemisfério norte de 1975 antes era comum. Então aqui eles diziam, né, que a história do homem terminaria, né, em 1975. Então foi uma falsa predição. Ainda continuando sobre 1975, eu estou aqui com a revista Sentinela de 1967, né? A Sentinela de 67, 15/2, 67, página 124 e 125. Aqui é um anúncio, né, do atual presidente na época, que era o presidente Knorr, né? Ele anunciou aqui sobre um livro, né, que foi lançado, que diz: anunciou o presidente Knorr, foi publicado um novo livro em inglês intitulado A Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. Em todos os lugares da Assembleia em que foi lançado o livro, foi entusiasticamente acolhido. Multidões se juntaram em volta dos balcões e dentro em pouco se esgotaram os suprimentos do livro. Imediatamente se examinou o seu conteúdo. Não demorou muito para que os irmãos achassem a tabela que começa na página 31, mostrando que os 6.000 anos da existência do homem terminam em 1975. A palestra sobre 1975 eclipsou tudo o mais. O novo livro nos obriga a compreender que o Armagedon, com efeito, está muito próximo, disse certo congressista. Então era que eles criam que em 1975, naquele período, viria o Armagedon, entendeu? Está aqui, as próprias publicações da Torre de Vigia falam sobre isso, entendeu? Então foi uma falsa predição. Agora vamos para a falsa predição para o século XX. Eu estou aqui com o livro As Nações terão de saber que eu sou o Jeová. Como? Esse é o nome da publicação, é um livro. Na página 200 desse livro,
tem um subtópico aqui, a espada de Jeová contra todos os carnais. Aí no parágrafo 9 do livro aqui, da página 200 do livro, diz o seguinte: dentro em breve, no nosso século 20, começará a batalha no dia de Jeová, contra o antitípico moderno de Jerusalém, a cristandade. Aí aqui na parte final do parágrafo diz o seguinte: a espada de guerra de Jeová separar desta condição alegada pelos clérigos da cristandade todos os religiosos que dependem de lá ter uma condição aceitável a Deus. Então aqui a Torre de Vigia diz, né, nesse livro, né, as nações terão de saber que eu sou Jeová, como que no século 20, né, viria, né, o fim aí da cristandade, né, a espada de Jeová, né, e viria e ia destruir a todos aí a cristandade. Então isso no século 20, ok? Ainda mais falando aqui sobre o século 20, eu estou aqui com a revista, né, a revista A Sentinela de 1989, a 1/1 de 89, página 12. Aqui diz o seguinte, a revista: o apóstolo Paulo servia de ponta de lança na atividade missionária cristã. Ele também lançava alicerce para uma obra que seria terminada em nosso século 20. Mas aonde que Paulo disse que ele estava com uma obra que ia terminar no século 20? O apóstolo Paulo nunca disse isso. Quem está dizendo isso é a Torre de Vigia, aqui na revista Sentinela de 89, 1/1, página 12. Paulo nunca disse isso. Então, mais aqui, né, predição para o século 20. E aqui, por último, agora, nós vamos para o livro, né, Viva Tendo em Mente o Dia de Jeová, página 36. Aí aqui no parágrafo 14 diz o seguinte: no entanto, a profecia de Joel e outras a respeito do dia de Jeová ainda terão um cumprimento final que diz respeito a nós que vivemos no século 21. Então aqui mais uma predição, né, da Torre de Vigia, que é um cumprimento aqui, né, da profecia de Joel, né, e com respeito a nós, né, que vivemos no século 21, ok? Então tá aqui, né, as previsões, né, das falsas, né, predições da Torre de Vigia no próprio site JW. Só lembrando que todo esse material se encontra na biblioteca online, né, da Torre de Vigia. Eu vou estar deixando, né, aqui na descrição do vídeo, né, todo esse material, essa literatura, é na própria biblioteca online, né, da Torre de Vigia, para você mesmo conferir, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.